Hoje a nossa aula de continuação, a gente vai trabalhar a questão da organização político-administrativa. Pessoal, esse conteúdo é um conteúdo importante e eu acho que quem estuda mais tempo ainda tem um pouco dessa dificuldade. Por quê? Porque quando a gente vai ler, ele é muito extenso, né? A gente começa lendo o início ali das competências e no final a gente já está assim, sem entender nada do que está lendo, sem gravar, né? E é um conteúdo importante e que a gente precisa saber, tá? Se a gente for falar em provas, por exemplo, provas básicas, a galera que já está estudando mais tempo não vai mais errar direitos sociais, não vai mais errar artigo 5º, né? E conteúdos que a gente costuma passar. Mas aqui a gente ainda tem uma dificuldade. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dar uma passada aqui nos slides, né? Em todo o conteúdo. Depois, no final da aula, a gente vai ter um quadro comparativo das questões que são geralmente trocadas, tá? Isso por análise de questões. Todo dia, pessoal, eu faço questão. Então, eu estou sempre acompanhando o que eles cobram, dependendo da banca, como é que as coisas funcionam, tá? E aí a gente faz esse comparativo. Primeiro ponto, no artigo 20, a gente tem os bens da União, tá? Nos bens da União, a gente vai passar tudo que for bem da União e que, pela leitura, a gente consegue identificar. Só pela passada de olho, a gente já... Isso é da União, porque a comparação vai ser União, Estados e municípios. Depois, a gente tem competências, que são assuntos que tocam em conteúdos diferentes. Primeiro, a gente tem as competências chamadas de administrativas. E depois, as chamadas de legislativas. Tá ruim? Então eu vou apagar. Deixa eu botar em preto, aí eu faço só uma sublinhada. E aí, pessoal, aqui para a gente entender, pensando em competência administrativa, da própria administração mesmo, então o nome já nos ajuda, são as competências que tratam, por exemplo, da prestação de um serviço público, de como esse serviço se organiza, e as legislativas tratam exatamente da ideia de legislar, de fazer essas leis, tá? Normalmente, a gente vai conseguir entender que elas se correlacionam. Por exemplo, se for competência administrativa da União, se ela que organiza aquele serviço, provavelmente vai ser ela que vai legislar sobre ele, né? Depois, para a gente não confundir, ó, já faz uma marcação na tua Constituição. Competência exclusiva, indelegável e administrativa. Aqui, privativa, delegável e legislativa. Faz essa marcação para a gente correlacionar, ó. Exclusiva, indelegável e administrativa, todas começam com vogais e elas precisam estar juntas, tá? Privativas, delegáveis e legislativas, todas começam com consoantes e precisam estar juntas, porque eu não posso dizer que eu tenho uma competência exclusiva, delegável, legislativa. Primeiro, pessoal, e vice-versa, né? Isso não pode estar trocado. E na hora da prova, eles trocam, né? Primeira coisa, competência exclusiva, indelegável, administrativa. O que é uma competência exclusiva? Próprio daquele órgão, né, pessoal? E ela também é indelegável, ou seja, eu não posso delegar. Eu não posso delegar para ministério, eu não posso delegar para outros órgãos, eu não posso passar lei para que isso seja delegado a alguém. São as administrativas. As privativas, aqui é um pouco estranho, tá? Porque geralmente privativa a gente não vai falar em delegável, mas a Constituição trata assim aqui. Privativa, delegável e
legislativa, ou seja, se for para legislar, eu posso pensar em algumas situações em que essa legislação vai ser delegada, né? Delegada a outros estados, delegada de forma concorrente, ou seja, todo mundo tem aquele poder de legislar sobre aquele assunto. Diga, seu Edson. Delegável ao, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal? Não, o Supremo Tribunal Federal não vai entrar aqui. A gente vai falar de União, estados, né, e municípios, tá? O colega perguntou sobre o STF. Pessoal, o STF não vai entrar aqui, tá? A gente só está falando dos estados. Competências administrativas comuns, a gente trata no artigo 23. No 24, as concorrentes, ou seja, esses órgãos aqui que podem legislar conjuntamente, ou seja, todo mundo pode ter iniciativa, né? Artigo 25 ao 28, organização e competência e bens dos estados. E artigo 29 e 30, organização dos municípios. Primeiro ponto, pessoal. Bens da União. Isso eu falo para vocês, pessoal, quem está há mais tempo fazendo questão já sabe. Essa parte aqui, por exemplo, bens da União. Galera, todo mundo passa o olho, isso aqui cai em prova para juiz, tá? Então quem souber, tá bem. E é fácil, é tranquilo, a gente consegue fazer por eliminação. Olha a primeira coisa que é bem da União. Os bens que atualmente lhe pertencerem e os que lhe vierem a ser atribuídos. A Constituição está dizendo que na feitura dela, os bens que já são da União e os que eventualmente surgirem serão dela, tá? As terras devolutas. Terras devolutas que são de defesa de fronteira, marítima, fortificação, construção militar, tudo isso é bem da União. E o que são terras devolutas, pessoal? Olha a colinha aqui, ó. São terras públicas que não tem dono, né? Não está sob a tutela de nenhum particular. Então vamos pensar, pessoal, isso vai aparecer mais adiante, né? Aquelas terras de beira da praia, terra da marinha, de quem são? Tem essa aqui é tua, colega? Essa é minha. Eu acho que o colega deixou aqui na frente ou acabou? Não, tem na frente. Da esquerda. Acho que acabou. Acho que acabou. Tá, eu vou pedir. Tá, obrigada, seu Edson. Pessoal, essas terras da marinha, essas terras que envolvem, por exemplo, construções militares, de quem são? Da União, perfeito, tá? E cuidado com isso, né? Cuidado mesmo, porque aqui a gente vai ter delimitadores. A gente vai entender que é da União tudo que seja no âmbito federal ou ocupe mais de um estado, né? Se for em relação ao município, de quem é que vai ser? Aí do município ou do estado, dependendo da delimitação, tá? Os lagos, rios e qualquer corrente de água, pessoal, tudo isso, ó, em terrenos que sejam de domínio da União, que banhem mais de um estado, ou seja, está banhando mais de uma unidade da federação, que sirvam de limites com outros países e os terrenos marginais e as praias fluviais, isso também é bem da União. Ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, praias marítimas, ilhas oceânicas, excluídas as que tenham, ó, sede de município, ou seja, quando a gente fala em sede de município, a gente tem que avaliar que pode ser sim do município, tá? E aqui, incluindo dos municípios, né, excluindo os municípios, eu vou incluir aquelas que sejam afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, ou seja, se tiver uma conservação ali ambiental e um órgão federal controlar aquela área, aí sim vai ser da União, tá? Professora, Diga. nessas terras devolutivas entram também, tipo, terras que não foi pago os impostos, coisas de volta? Não. Pessoal, o colega perguntou sobre locais, por exemplo, pensando em prédios que não pagaram IPTU, né? Não são terras devolutas, tá, pessoal? Essas aqui é que elas não estão no nome de ninguém mesmo, né? Hoje a gente tem pouca coisa. Ainda tem? Ainda existe? Ainda existe coisas que se mantêm
Vamos esperar o seu Edson entregar. Que se mantém no poder da União, tá? Aqueles prédios abandonados, teoricamente, eles ainda estão sob o domínio de quem deveria pagar esses impostos. Por não pagar os impostos, a União pode desapropriar, né? Aí sim se tornar dela, mas não é naturalmente dela, tá? Pessoal, em relação às praias marítimas, isso aqui teve um bafo agora recentemente, né? Vocês viram? O Neymar, a Luana Piovani entrou, chorou no vídeo. Pessoal, toda essa discussão, e aí trouxe, né, à tona de novo isso. E muita gente dizendo, mas não vai privatizar as praias, porque já é assim, né? Tinha gente que entrava com argumentos, lá em Camboriú tem tal praia que eu preciso pagar para entrar. Mas, pessoal, a gente tem que entender sempre a diferença de posse e propriedade, né? Essas terras que são da beira de mar, por exemplo, são terras da Marinha. Eventualmente, eu tenho construções muito antigas que eles não conseguiram tirar, por exemplo, pensando antes da Constituição Federal, né? Eu conheci uma família que tinha uma casinha lá em... como é que era o nome do lugar? Nossa, era uma parte muito do interior antes da Constituição Federal e eles mantiveram. Só que eles não podiam nem reformar aquela casa, porque tudo que eles fizessem, eles deviam dar alguma explicação, respaldo da União, né? E aí perderiam aquela propriedade. Então, numa das chuvas grandes, derrubou a casinha deles, eles não puderam mais mexer, porque aí sim virou terra da Marinha mesmo. Diga, colega. Exatamente, essa é a questão. O colega perguntou do Luciano Huck. Tem muitos locais assim que são irregulares, né? E tem outros, pessoal, porque se a gente for estudar isso mais a fundo, essas terras aqui, em algumas situações, elas podem ter posse de particular e esse particular pode cobrar por esse espaço, né? Mas a posse é diferente da propriedade, então eu tenho limites. A do Luciano Huck, eu não sei te dizer exatamente como é que funcionou, né, o procedimento para ver se ela é regular ou não, mas a gente tem situações sim que as pessoas podem usufruir daquele espaço, né, mas a propriedade não é delas. O que mudaria com essa questão legislativa seria a questão da propriedade, né, pessoal, que é muito mais grave, né? O que eu posso fazer quando eu tenho direito de propriedade? Tudo. Posso vender, posso destruir, posso pegar aquela área lá que era cheia de areia, aterrar e tacar-lhe um prédio ali em cima, posso destruir, né? Então essa é a grande diferença, tá? Então aqui pensando em bens da União, tudo que pertencer à União, né? Ou pertencer a mais de um estado, tá aqui nessa classificação. Recurso natural, pessoal. Ó, de plataforma, já tá com a linha para vocês. Em alto mar também, ó. E a zona exclusiva. Tudo que tiver no mar territorial, pessoal, o mar também é da União, né? As coisas que se encontrarem lá, quando a gente fala em tesouros, né? Diga, seu Edson. Essa coisa aí tá para mudar, parece que está lá no Congresso uma lei para privatizar as praias. Sim, a gente estava falando sobre isso agora mesmo. Terrenos da Marinha ali, de beira de praia, de novo aparece aqui, potencial de energia hidráulica. Recursos minerais, inclusive os recursos do subsolo. Pessoal, separa aí e marca. Tudo que tiver marcado aqui é importante, tá? Inclusive recurso do subsolo. Por exemplo, se encontra ouro em algum lugar. De quem é aquele ouro? Da União. Aqui depois, obviamente, para não ser muito justo, porque senão eu vou pensar, meu Deus, tudo que eu encontrar na vida vai ser da União. Vão me dizer que eu posso ter participação desses lucros, né? Então, não sei se vocês lembram, acho que acho que umas 2 ou 3 novelas atrás da Globo tinha uma, né? Que era o garimpeiro, não sei o quê. Quando eles achavam ouro lá, pessoal, o que eles tinham que fazer? Comunicar a União, né? A União estava dentro sempre de toda essa questão. E aí sim tinha uma parte do financeiro que retornava. Diga. Se eu achar por bem e não comunicar a União, pode ser considerado crime? Não sei te dizer se tem um crime relacionado a isso, ou se é uma infração administrativa. Boa pergunta. Vou confirmar isso no final da aula, tá? Para quem está em casa, o colega perguntou, se eu encontrar alguma coisa e não comunicar a União, pode ser considerado crime? Eu penso que sim.
Eu imagino que sim também, mas eu vou só confirmar para ver se tem uma tipificação penal exatamente para isso. Acredito que sim, tá? Então pensem que até o que a gente tiver no subsolo é da União. Cavidades naturais subterrâneas. Olha a complicação que essa Constituição faz pra gente, né? Botei ali entre parênteses, isso é gruta, por exemplo, né? Mas eles me colocam cavidades naturais subterrâneas. Ou seja, o que eu encontrar aqui nas grutas, sítios arqueológicos, tudo aquilo também, né? Quando a gente vê gente pesquisando, encontrando dados pré-históricos, todos aqueles materiais são da União. Aquilo vai para museu, né, pessoal? Aquilo pertence à União. A gente teve também uma questão recente, que eu acho que era de um, não sei se era de um cocar, mas alguma coisa indígena, que era da União, que foi doado, né? Foi para vários países, aí o artefato voltou, foi uma função toda e parece que a gente está com um exemplar aqui agora. E aqui, por último, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Pessoal, isso aqui é importante. Diga, seu Edson. Eu gostaria de saber o que eles estão discutindo isso aí, o que é o tal de marco temporal? O marco temporal indígena, tá? Vamos passar esse aqui, depois a gente fala um pouquinho. Pessoal, as terras ocupadas pelos índios, olha a diferença. Vocês notaram que elas estão aqui nos bens da União? Ou seja, as terras que os índios ocupam são bens da União e eles só têm, pessoal, a posse permanente. E, de novo, pensa nisso. Se a posse e o usufruto são exclusivos deles, o que impera, por exemplo, em razão do direito de propriedade? O indígena pode vender aquele espaço? Não, se ele só tem a posse, ele pode usar, usufruir, ficar uma vida inteira, passar essa posse de um para o outro, mas ele não tem essa ideia de perpetuar as questões da propriedade. A diferença, pessoal, entre as terras advindas de quilombos, né? Os quilombolas, tem propriedade ou posse? Posse. Cuidado, a colega falou aqui na frente, pessoal, os quilombolas têm propriedade. Eu sei que é estranho pra gente, tá? Mas a gente aprendeu lá no estatuto que os quilombolas têm propriedade daquelas terras. Aí sim eles podem vender, negociar, né? Trabalhar mais nessa questão dos quilombos. O colega perguntou sobre a demarcação das terras indígenas. Olha aqui o que a legislação está me dizendo. Quem é que tem a competência para demarcação dessas terras? A própria União, né? Ela que vai definir o que é terra indígena, o que não é. A ideia do marco temporal, pessoal, eles estavam discutindo se havia possibilidade de fixar um marco temporal e ainda fixar ele pós-Constituição Federal. Vejam o problema. Qual é a ideia de ter um marco temporal? Me dizendo assim, as terras dos índios só serão deles aqueles que estavam assentados naquelas terras em 1988. Qual é o problema disso? Pois é, os de antes, enfim, a gente faz uma limitação absurda, né? Então é uma discussão que ainda está em pauta, a gente não sabe o que vai acontecer, mas seria um limitador, ou seja, eu teria muitos indígenas expulsos daquelas terras, né? Então cuidado aqui, já pra gente gravar, tá? O índio tem o quê da terra, pessoal? A posse. Lembra que vai aparecer, as terras indígenas são bens da União, né? E os quilombolas têm a propriedade. Aí já fechou. Depois, olha que eu falei, por exemplo, da questão do ouro ali, ó. É assegurado, nos termos da lei, a União, os estados, o Distrito Federal, dependendo onde for encontrada esse bem, né? A participação no resultado da exploração de petróleo, de gás natural, de recursos hídricos, ou uma compensação financeira por essa exploração, né? Então eu tenho aqui obrigatoriamente a presença desses entes, tá? Dependendo de onde for encontrado. Depois eles vão me definir aqui, ó, na Constituição, o que a gente chama de faixa de fronteira, que é uma limitação até 150 quilômetros, pessoal. Ao longo de fronteira terrestre, esses 150 quilômetros a mais são considerados espaço para defesa do território nacional, né? Então isso eu também posso contar como um espaço ali da União para defender seu território.
Claro que aqui a gente fala, né, pessoal, de uma Constituição de 88, em que se falava ainda de invasões e de guerra. Talvez ainda volte, né? Dá para bater na madeira, mas do jeito que as coisas estão, a gente não... Sim, eles falam em 200 milhas náuticas também, tá? Mas a Constituição me apresenta os 150 quilômetros, tá? Isso em terra seca ou para dentro do mar também? Isso em terra, terra, mar, né? Essa faixa de fronteira aqui. Não importa o espaço, tá? Pessoal, bens dos estados. Olha que barbada, agora o que a gente já entendeu. O que são bens da União, tudo que sobrou, a gente pode pensar envolvendo estados, vai ser bens dos estados, ó. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, águas em depósitos, ressalvadas as decorrentes de obras da União. Ou seja, se entrou a União, vai ser da União. As áreas nas ilhas oceânicas, excluídas de novo, ó, as do domínio da União, municípios ou de terceiros. E aqui, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União e as devolutas não compreendidas entre as da União. Pessoal, isso é barbada, a gente está lendo aqui, ó, e faz sentido, ó, eles estão sempre excluindo o que é da União e de outros municípios, tá? Mas na hora da prova, eles colocam aqui, ó, as terras devolutas incluídas as da União. E a gente pira e marca. Mas pensem, pessoal, se é incluídas da União, não seria lá da União? Eles vão trocar exatamente aqui também as decorrentes de obra da União. Ou seja, se a União participa aqui, meteu a mão, os bens vão ser dela, tá? Cuidado, cuidado com essa troca. O exemplo é Fernando de Noronha, né, professora? Era da União e aí agora virou do estado de Pernambuco. Virou do estado e ainda tem a questão da quase privatização, né? Fernando de Noronha inteira, aquela história de posse de alguém que controla aquilo lá, é um horror. Mas isso é meio confuso, né? Porque, tipo, se é do estado, ela é da União também, né? O que, colega? O estado está dentro do Brasil. Ah, tá, não, mas é que essa foi uma alteração. Foi uma alteração que eles fizeram, né? Porque era inicialmente da União. Era inicialmente da União, tá? Pessoal, as administrativas aqui, ó. De novo, ó, faz na tua Constituição, se tu tiver com ela em mãos, já circula exclusiva e ali o A e o I de indelegável. Todas precisam começar com vogal, tá? Eu não posso dizer que eu tenho uma competência exclusiva, legislativa e indelegável, por exemplo. Então, eu tenho que buscar essa sequência das vogais, tá? As administrativas, como a gente deu aquela palhinha no início da aula, essa ideia de organização, pessoal, de prestação de serviço público, né? Quem é que organiza essas tarefas? E como eu falei para vocês, ó, a gente consegue perceber, se a União administra, provavelmente vai ser ela também que vai legislar sobre esses conteúdos, tá? Então, primeiro, é competência exclusiva administrativa da União. Manter relação com os estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, de uma ONU, por exemplo, pessoal. Isso a gente lendo, se eles tentarem enganar a gente, isso tem muito cara de União, né? Eu não posso dizer que é competência de um estado, por exemplo, se organizar e manter essa relação de diplomacia com estados estrangeiros, né? Isso é cara da União, é a União que tem esse dever. Depois, declarar a guerra e celebrar a paz também é competência da União. Assegurar a defesa nacional, pessoal. Tanto que, se é competência da União assegurar a defesa nacional, quando eu tenho, por exemplo, um órgão, né, que representa a defesa nacional, esse órgão é de quem? Da União também, né? Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, tá? E esse temporariamente, pessoal, tá marcado em vermelho para vocês sublinharem. Quando eu falo em forças estrangeiras e esse trânsito no território, a Constituição me diz que tem que ser de forma temporária.
não me diz o tempo, tá? Às vezes eles inventam aqui de 1 a 2 anos, já vi questões assim absurdas, ou de modo quase para sempre, assim, diria, né? Sem a definição, então a ideia é que seja temporário, tá? Mas esse temporário, na hora que tu entra, aqui tem que meio que dizer até quando você... Não diz aqui, não diz, tá? O importante é saber que é temporário. Eles não vão dar essa limitação. Pessoal, asterisco aqui, ó, decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Isso também é da União, né? Principalmente a intervenção federal a gente conhece na vida prática, né? Intervenção federal, a gente teve aqui uma. Teve, né? Alguém falou aí qual? O que mais, pessoal? A gente não pode pensar na intervenção do Rio de Janeiro? Intervenção federal? Quem é que fez essa intervenção? O Exército, que é representado pela União, perfeito. Então, é competência da União fazer essa intervenção federal, decretar o estado de defesa ou estado de sítio. Pessoal, agora aqui pouco vai me importar o que é estado de sítio ou estado de defesa, tá? É uma matéria específica que vocês vão ter depois e nem todos vão ter esse conteúdo no edital. Mas só para a gente entender, estado de defesa e estado de sítio é mais grave, né? Vocês pensem num país sitiado, o estado de sítio ele determina muitas limitações. Por exemplo, inclusive... O ir e vir. Exato, toque de recolher, ir e vir. A gente tem limitações de imprensa, por exemplo, uma cidade, vamos dizer, o país sitiado, é super grave, né? O estado de defesa eu vou pensar em calamidades e situações mais amenas, mas todas essas são competências administrativas da União. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, pessoal. Olha a gravidade disso também. Vocês concordam que eu não poderia deixar esse conteúdo de comércio, de produção de armas na mão dos estados? É grave, né? Então toda essa organização está dentro da União. E se a gente for pensar, autorizar e fiscalizar. Fiscaliza em nome de quem? Quem é que fiscaliza, autoriza esse porte de armas? União, mas no âmbito da Polícia Federal, que também é um órgão da União. Então, na hora, pessoal, quando vocês estiverem fazendo esse tipo de questão, tentem fazer essas conexões para chegar na resposta, ainda que vocês não lembrem. Tentem lembrar dos órgãos que representam, né? Para saber de quem é a competência. Emitir moeda também é competência da União, né, pessoal? O Banco Central, aquela ideia que a gente tem, né? Que eu quando era pequena, ouvia as coisas de inflação e pensava assim, ué, mas por que eles não emitem mais dinheiro, né? Não era a solução muito básica, que a gente já, não, tá faltando, sei lá, extrapolou, emite mais dinheirinho, papelzinho que sai da máquina, né? Ou seja, quem é que faz isso, essa emissão? Casa da Moeda. A Casa da Moeda, né, que é da União. Então, a União tem essa competência também. Administrar as reservas cambiais do país, fiscalizar a operação de natureza financeira, de crédito e câmbio, tudo isso é competência da União, né? Essas reservas cambiais do país, acontece, né, de um presidente sair, por exemplo, e aí deixar para o outro que tomou posse uma reserva de, sei lá, de tantos milhões de dólares. Quem administra essas reservas? A União, no nome do presidente da República, né? Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Esse aqui também é a barbada, né, pessoal? Manter o serviço postal. O que é o nosso serviço postal aqui? Correios, né? Correios é de quem? Da União. Quando a gente faz concurso para os Correios, a gente está prestando em âmbito federal. Então, manter esse serviço através dos Correios é competência da União. Explorar diretamente ou mediante autorização os serviços de telecomunicações. Pessoal, esse aqui também é importante, faz um asterisco nele. Quem organiza todo esse serviço é a União, né?
E isso a gente também consegue entender na vida prática. Toda vez, eu falo isso sempre para vocês, que troca de governo federal, tem uma briga, né? Começa umas fake news, assim, aí a avó recebe uma caixinha dizendo agora o presidente vai acabar com a Rede Globo ou com o SBT, porque não sei o quê. Por que isso acontece? Porque é uma licença. Isso, ó. Através de autorização, concessão e permissão. Mas por que isso acontece no âmbito federal? Porque é competência da União fazer isso. Então, quando troca o presidente, eu tenho o líder do executivo que vai poder, se quiser, geralmente eles não mexem, né? Alterar essa questão aí. Radiodifusão, som e imagem, concessão de permissão, disso tudo também é competência da União. Tanto é, pessoal, que é a União que faz aquela classificaçãozinha que a gente vê, né? Quando a gente tá, sei lá, não sei se ainda aparece hoje na TV, mas acho que sim, que a gente acaba vendo pouca TV, né? Mais streamings e funções. Mas aquele menos, sei lá, 16 a 18, aquela classificação que aparece ali embaixo, é a União que faz, né? É competência deles organizar essa questão de comunicação. Navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária, pessoal. Isso aqui também é da União. Então, cuidado, porque quando a gente fala em aeroporto, navegação aérea, que eles chamam, né? Essa ideia do âmbito federal é da União. Tanto que, pessoal, quem é que cuida da questão de aeroporto aqui em Porto Alegre? Qual polícia? Quando a gente vê Polícia Federal, né? É a PF que vai organizar aquilo. E a gente tem que ter cuidado. Só um segundo, colega. A gente tem que ter cuidado porque quando a gente fala em transporte, por exemplo, transporte urbano, de quem é a competência do transporte urbano? Aí já deu uma divergência, né? Quando for falando entre estados, pessoal, rodovias no geral, a gente pode pensar? Polícia Rodoviária Federal. Não, aí vocês meteram a polícia junto, mas da questão da competência. Se eu estiver falando de transporte que permeia o estado, por exemplo, é estadual. Transporte urbano, pessoal, de quem é o transporte urbano? Do município, né? Não esqueçam isso. Então, é competência, inclusive, dele legislar. Eu sempre brinco, quando aumenta a passagem, o que a gente faz? Chora. Paga. Chora. Não, o que vai lá? Vai, todo mundo faz manifestação e xinga o prefeito, porque é ele que organiza, né? Diga, colega. A Polícia Federal, a Polícia Federal pode ser da União? Como assim pode ser da União? Órgão da União? É um órgão da União. É um órgão da União. Eles estão contidos na competência da União, inclusive de organização, né? São órgãos da União, PF e PRF. Mas a União significa Estado, município e governo federal? Não, a União é só a União. Só no âmbito federal, tá? As polícias, quem é que representa as polícias nos âmbitos dos estados, pessoal? Civil, né? Aí a gente tem em cada estado a Polícia Civil, mas a federal vai ser a representatividade de toda a União. Tá? Então, cuidado aqui, quando eu falo em aeroporto e questões ligadas à parte de voos, né? Estão todas ligadas à União aqui. Olha aqui, ó, os transportes interestadual e internacional de passageiros. Pessoal, quando eu falo em transporte rodoviário, eu nem sei porque eles botaram aqui internacional, mas tem, né? Bom, a gente tem ônibus, por exemplo, que consegue ir para outros lugares. Quando eu falo internacional e que atravessa estados, olha de quem é a competência? Aí é da União. Vocês perceberam? Se permanecer em um estado só, é do estado. Se for urbano, do município. Se atravessar estados, ou seja, pega mais de um estado, aí sim, da União. Os portos marítimos, fluviais e lacustres também é competência da União organizar, tá? E quando fala organizar nessa parte administrativa, gerir, contratar gente, né? A parte financeira toda, estrutural, montar órgãos, desmontar, tudo é a União que faz.
Depois, esse aqui, eu acho que a gente tem que deixar um asterisco, 2 para esse e 1 ali para cima. Olha quem é que organiza e mantém o poder judiciário dos territórios, pessoal. Territórios. Por quê? Porque quando a gente fala em território, a gente tem uma questão, assim como no Distrito Federal, né? Território e o próprio Distrito Federal. Eles têm uma semelhança com a União, né? O Distrito Federal é aquela coisa que a gente chama de híbrido. Ele parece com a União, ele não é, o governo é um pouco diferente, ele está ali andando lado a lado com a União. Então percebam que organizar e manter esse poder judiciário no âmbito dos territórios é competência da União. Porque se for, por exemplo, poder judiciário dos estados, quem é que organiza? O próprio estado. Aqui, ó, só porque envolve território e ali embaixo, o Distrito Federal, aí sim é competência da União. Isso aqui, pessoal, é pegadinha certa em prova. Organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Penal, a nossa SUSEP daqui, né? Polícia Marítima, Corpos de Bombeiros do Distrito Federal, tá? Pessoal, quem organiza do Distrito Federal é a União. Porque se for organizar e manter a Polícia Civil daqui, por exemplo, de quem é a competência? Do Estado, tá? Então, cuidado, o único que vai ter competência aqui da União é o Distrito Federal. É a Polícia Civil do Distrito Federal. Isso, exato, o Distrito Federal. A organização e toda essa execução. Então, eles vão tentar confundir isso na hora de prova, porque é exceção, né? Os outros a gente consegue entender que cada estado vai organizar sua própria polícia penal, tá? Organizar e manter os serviços de estatística, geografia e geologia, cartografia também. Pessoal, quem é que organiza e mantém esse serviço de estatística? O que é esse serviço de estatística? Importantíssimo pra gente. O IBGE, né? Se o IBGE é um órgão da União, quem organiza e mantém ele é a própria União. Depois, classificação ali que eu falei para vocês, ó, de programa de TV, rádio, num geral, para efeito indicativo, então aquela ideia de classificação de idades aqui, a própria União que faz. Conceder anistia. Pessoal, cuidado, né? Conceder anistia, faz um asterisco nesse aí também. Pessoal, diferença de graça, anistia e indulto. Quem é que concede a graça? Presidente da República. Quem é que concede o indulto? Cuidado. Graça e indulto, pessoal. Os dois são do presidente da República, mas a graça é pessoal e o indulto é coletiva. Aquela ideia, né, que no final do ano a gente tem, vai sair o indulto e a gente também recebe do Zap das Vozes que vai estar o centro cheio de gente roubando bolsa. Por quê? Porque dizem assim, eles vão pegar aquela saidinha e não vão mais voltar. Pessoal, a saidinha é diferente do indulto, né? Porque vocês concordam que o indulto é perdão de pena? Se é perdão de pena, a pessoa tem que voltar? Não. Então não tem uma coisa nada a ver com a outra, né? A gente costuma confundir. A ideia aqui, ó, conceder anistia é tarefa do Poder Executivo, mas a ideia geral de quem faz a anistia, aí sim é o Congresso, porque eu preciso de lei para anistia, tá? Anistia nós tivemos aqui uma vez, né, no Brasil, antes da Constituição Federal, em relação aos crimes, né, pós-ditadura militar, anistia para os dois lados, ficou aquela parceria de nada aconteceu e seguimos, mas lembrem, o poder de conceder é do presidente, mas ela é feita através de lei, tá? Para gravar graça e indulto, pessoal, a gente sempre confunde, né, lembrem que os dois são do presidente. Graça é pessoal, indulto é
coletivo. Lembrem, né, pessoal, quando a gente vai perguntar para alguém, e os mais antigos, quando ia passar uma cantada, diziam como? Qual é a sua graça? Tá perguntando para ti o teu nome, é pessoal, então é uma pessoa, tá? Graça é individual para o presidente da República e indulto é coletivo. Depois, planejar e promover a defesa perante calamidade pública, especialmente nas secas e inundações. Olha aqui, pessoal. Planejar e promover essa defesa permanente contra a calamidade também é competência da União, especialmente em seca e inundações. Isso dá um desespero da gente, né? Pensar que a gente teve agora essas chuvaradas horrorosas. Então, quem tinha competência também para promover isso era a União, né? Instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorgas para os direitos de uso. Então, quando eu falo em recursos hídricos, energia eólica, tudo isso é competência da União. Outorga, um sinônimo para outorga mestral. É uma confirmação. Outorgar, passar, né? Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e transporte urbano. Agora aqui, ó, já tá aqui tudo de barbada o que a banca faz de pegadinha para vocês. Instituir diretrizes de habitação e transporte, pessoal, é da União, ou seja, ele só institui as diretrizes. Quando eu falo em prestação de serviço público de transporte urbano, aí sim é o município, tá? Ou seja, o município tem que prestar esse serviço seguindo as diretrizes que a União propuser ali. Competência da União ainda. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. De novo, ó, pessoal. Polícia marítima, quem é que faz essa polícia marítima? Aeroportuária e de fronteiras. Sim, mas o órgão, a entidade, a Polícia Federal, né? Quando eu penso em polícia marítima, também posso pensar na Marinha, ali, como a colega falou, mas é a Polícia Federal que faz isso aí. Explorar os serviços de instalações nucleares e exercer monopólio sobre pesquisa, enriquecimento, reprocessamento e industrialização de comércio de minérios nucleares. Todas essas atividades, pessoal, sob regime de permissão ou concessão, tá? Porque quando eu falo em minério nuclear, também são coisas graves que eu preciso ter a União organizando. Depois, organizar, manter e inspecionar o trabalho. União que faz no âmbito de quem, pessoal? Quem é que faz a inspeção do trabalho? O Ministério Público do Trabalho, no âmbito federal, né? Ele que organiza essas inspeções, inclusive em locais, né, de exploração, de realização de trabalho escravo, que ainda é muito grave no nosso país, né? Esse final de semana eu vi um documentário na Globo News muito triste, assim, de uma galera inteira que ficou, acho que 7 anos sendo explorado e situações precárias demais. Você começa a chorar, né? Vamos lá. Pessoal, estabelecer as áreas e condições para o exercício da atividade de garimpagem. Então, cuidado aqui, pessoal. Eu tenho, ó, associações de garimpeiros, a atividade de garimpagem, via de regra, ela não é ilegal. Quando ela se torna ilegal? Quando eu estou utilizando ela num espaço que não deveria, quando eu estou explorando aquilo ali, né? Quando eu não tenho autorização. Então, se eu tiver tudo isso organizado, eu posso sim ter o meu grupo ali, né? Minha associação de garimpeiro, organizado pela administração federal, tá? Aqui faz um asterisco também, porque a gente teve mudança em 2022. Ou seja, né, pessoal, ontem, para o âmbito do direito, é muito cedo, né? Isso aí, para cair em prova, tá assunto quente ainda. Então, quem organiza e mantém toda essa proteção de dados pessoais é a União. Organização de dados pessoais,
a partir aí que a gente pode pensar da lei de proteção de dados, né? Então isso também é atividade da União. Agora a gente passa para as competências no âmbito da União, mas legislativas. Vocês se deram conta que a gente falou das administrativas, que são questões organizacionais, e agora a gente fala em legislar. Esse aqui, pessoal, junto com as concorrentes, no final da aula a gente vai ter um quadro, tá? Um quadro que a gente vai fazer o comparativo, porque aqui vai ser a grande jogada em prova. A gente vai ter que saber os dois. Anotem e deixem colado na Constituição para conseguir fazer esse objeto de comparação. Competências, então, para legislar, pessoal. Competência privativa da União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. O nosso famoso mnemônico do capacete de PM, né? Se a gente gravar capacete de PM, eu consigo todas as letrinhas ali, ó. D, C, C, P, P, E, A, todas separadas ali pra gente memorizar. Agora aqui já cuidado. Primeiro ponto, pessoal. Para quem for fazer, por exemplo, concurso do TSE, vocês já se ligaram de quem é competência para legislar sobre direito eleitoral? Da União, né? Ou seja, eu não posso ter lei estadual tratando disso. E vocês se ligaram ali também, né? Que tem algumas situações que são delegáveis aqui no âmbito do direito eleitoral, é indelegável. Eu não tenho lei estadual tratando disso, tá? Outro ponto, ó, para quem for fazer carreira policial. Pessoal, penal, processual, no geral, processual civil, processual penal, tudo é competência da União, né, pessoal? O nosso Código Penal é em que âmbito? Federal, né? É da União. Eu não posso, pela gravidade do assunto, ter lei estadual, por exemplo, me trazendo penalidades, né? Então, gravem pelo menos esses aí que são os importantes, tá? Capacete e DPM, para gravar com o mnemônico. Desapropriação. Desapropriação é competência da União, né? Nós tivemos uma aula de desapropriação. Pessoal, o que significa desapropriar um imóvel? Retirar da posse. Retirar da posse, né? Ele pode acontecer por interesse público, né? Ou interesse social, naquela situação em que aquele imóvel precisa ser utilizado. Por exemplo, para uma construção de uma estrada, né? Ou uma construção de um viaduto, eu moro numa casa e a União precisa desapropriar o meu imóvel para utilizar aquilo ali para construir um viaduto. O que ela vai fazer para mim, pessoal? Ela vai me pagar em título da dívida pública? Não. Alguém já falou? Em dinheiro. Em dinheiro, isso aí, seu Edson. Lembre, tá? Desapropriação para fins de interesse público é a única desapropriação que a gente tem em dinheiro. E lembrem disso, pessoal, porque é aquela questão bem de justiça, né? Seria justo que eu saísse da minha casa, porque eles querem construir um viaduto, eu puta da cara, saísse e recebesse um título para resgatar sei lá quando? Não, né? Então a indenização é prévia e em dinheiro, tá? Desapropriação, a competência, então, é da União. Requisição civil e militar, pessoal, em caso de guerra, também é da União. Legislar sobre águas, energia, informática e radiodifusão também é da União, né? E olha o que eu falei para vocês, ó. Se os recursos hídricos, se regular a TV é da União, a competência de legislar sobre isso também é da União, né? Depois, legislar sobre o serviço postal. Aqui tudo vai se repetir em relação às noções de administração ali, de competência administrativa, mas na forma de legislar. Sistema monetário, política de crédito, comércio exterior e interestadual. Quem legisla sobre esses assuntos? União. Diretrizes da política nacional de transporte. Cuidado, tá, pessoal? Faz um asterisco nesse de novo, eu vou lembrar. Quem legisla sobre essa questão das diretrizes é a União. E quem organiza no âmbito do município urbano é o próprio município. Diga. Nós já temos uma apostila do TJ. Nós já aqui no curso?
Acho que sim, né? Vocês não têm? Alguém sabe me dizer isso? Se nós já temos uma apostila? Hã? No Drive, né? Deve ter, provavelmente, seu Edson. Legislar sobre trânsito e transporte, sobre cidadania, nacionalidade e naturalização, pessoal, também é competência da União. Legislar sobre populações indígenas, imigração, entrada, extradição de estrangeiros, expulsão, tudo isso, né? Porque quem organiza essa parte administrativa, inclusive a expulsão de estrangeiros, é a União. Quem legisla sobre isso também é a União. Organização judiciária do Ministério Público, dos territórios e daquele esquema que a gente falou, né? Quando fala em território do Distrito Federal, é a União que organiza e ela também legisla. Sistema estatístico, sistema de consórcio e sorteio. Faz um asterisco nesse. Pessoal, legislar sobre sistema de consórcio e sorteio. Quem organiza o nosso sistema de consórcio e sorteio hoje? Receita? Vamos pensar num ente que a gente tem. Que alguns, vou dando as dicas. Que alguns vão fazer concurso aqui para esse ente. Caixa, né, pessoal? A Caixa organiza esse sistema de consórcio e sorteio. A Caixa é da onde? Da União. Quem tem a competência de legislar sobre isso também é a União. Lembre, essa ideia de discussão, né, que entra também direto, sorteio, o que é aposta, o que não é, sempre entra no âmbito da União e ela mesma tem o poder de legislar sobre isso. Seria o imposto do pecado? Seria o quê? O imposto do pecado? Não sei, é isso que eles estão chamando agora? Jogo, não sei mais o que. Sim, provavelmente. Do pecado. Foi tu que inventou um termo político já, seu Ed? Não dizendo, é o que denominaram. Não, é um bom nome. A Polícia Federal tem uns nomes de investigações maravilhosos, né? Eu fico encantada. Quem é que... Deve ser alguém da publicidade que faz aquilo, né? Eles explicaram isso que eles fazem. O seu Edson apontou que é a colega aqui que faz, é tu, colega. Pessoal, legislar também, ó, sobre competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferroviárias. Quem legisla e organiza toda essa legislação de atividades dessas polícias é a União. Faz um asterisco na Seguridade Social. Quem é que legisla sobre Seguridade Social? A União. Agora vejam a diferença, ó. Previdência Social é competência concorrente. Qual é a diferença de Seguridade para Previdência Social? O que é a Seguridade Social? Lembre que a gente tem lá na Constituição, é uma tríade, né? O que entra aí? Na Seguridade Social, pessoal, Previdência, o que mais? Assistência Social. E saúde. Pessoal, vocês perceberam que quando eu falo no geral ali, ó, Seguridade Social, eu estou falando do geral em que a Previdência Social é uma parte especial? Ela está contida aqui. Quando eu falo no geral, legislar sobre Seguridade Social, quem legisla sobre isso é a União. Quando eu falo só em Previdência Social, quem legisla, pessoal, é de forma concorrente. E isso também a gente consegue entender na prática. A legislação concorrente é no âmbito de quem? União, estados, municípios, entra aí? Cuidado, o colega lá de trás já confirmou, municípios não entra nessa concorrente. E isso também, né, pessoal, quando cai na hora da prova, legislar sobre Previdência Social é de competência concorrente. Mesmo que dê um desespero. Lembrem, né, pessoal, a gente tem legislação previdenciária estadual. Tem, não tem? Eu estava esperando a resposta, tem. Então pensa, se eu tenho na minha vida prática, se tem um estado junto, ela é concorrente, ela não pode ser da União.
né? Eu consigo ver na minha caminhada, assim, no meu dia a dia, ai, tem legislação, sim. Eu tenho órgãos, né, que eu consigo ter representatividade aqui, então cuidado. Diretrizes e bases da educação, competência de legislação da União, registros públicos também da União, normas gerais de licitação, pessoal. Normas gerais, quem legisla sobre as normas gerais? A União. Mas o que eu posso ter de forma delegável? Normas gerais. E aí, especial, eu posso delegar. Defesa territorial, aeroespacial, marítima, civil, propaganda comercial, legislar sobre propaganda comercial também da União. E se a União, no âmbito administrativo, trata da proteção e tratamento de dados, no âmbito de legislar, ela também legisla sobre o mesmo assunto, tá? Parágrafo único me diz que lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas relacionadas a essas matérias, tá? Então, quando a gente fala em privativa, lembra? Competência privativa da União, se ela é privativa, ela não é exclusiva, eu posso delegar, né? Por uma lei complementar, que pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas, ou seja, as gerais, quem dá? União. Específica, eu posso ter a legislação delegada, tá? Falando em competência comum, essa aqui também é administrativa, né? Competência organizacional. Tá circulado aqui, ó, pessoal, porque é a única que entra os municípios. Ou seja, quando eu falo em legislar de forma concorrente, o município não tá? O único momento que ele vai aparecer é na competência comum. Então já faz esse link na tua Constituição para não esquecer. Competência comum, aí vai entrar, é comum a todos. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Faz o link do M com M ali, tá? Essa aqui, pessoal, eu acho a mais fácil da gente gravar. Porque no âmbito da competência comum, a gente pode pensar em secretarias, por exemplo, né? Olha como é que é fácil. Primeiro, tá? Zelar pela guarda da Constituição. Se é zelar pela guarda da Constituição e preservar o patrimônio público, vocês concordam que todos os entes têm a competência para zelar pela Constituição? É dever de todos, né? Todos os entes têm que fazer isso. Depois, cuidar da saúde e da assistência pública. Pessoal, saúde. Pensem na competência comum, anota já embaixo, tudo que a gente tiver secretarias, a gente consegue encaixar na competência comum. Eu tenho secretaria de saúde, aqui, tenho estadual, tenho municipal, proteger documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, tenho secretaria da cultura? Tem, então também é competência comum. Olha ali, ó. Proteger o meio ambiente, pessoal. Tem a Secretaria do Meio Ambiente? Competência comum. Preservar as faunas, flora, floresta no geral. Também meio ambiente. Fomentar a produção agropecuária. Eu tenho secretaria relacionada ao agro? Tenho, né? Combater causas de pobreza e fatores de marginalização. Eu consigo entender que todo mundo tem essa ideia de participar dessa organização, tá? Política de educação e segurança de trânsito. Tenho a secretaria? Tenho, né? Então, barbada de gravar também. Agora aqui, a legislação no âmbito concorrente. Pessoal, a troca na hora da prova vai ser principalmente entre a privativa, né, da União e a concorrente. A gente vai fazer um quadro para não esquecer disso. Para gravar, privativa, qual é o meu mnemônico? Capacete de PN. Aqui, pessoal, tem vários mnemônicos, né, para gravar esses nomes aqui de penitenciário, financeiro. Eu gosto de entender, porque eu acho que fica aqui um pouco mais tranquilo, porque as coisas fazem mais sentido, tá? Primeiro ponto, quando eu falo em competência concorrente, ó, é concorrente a União,
os estados e o Distrito Federal. Não entra o município, tá? Essa também é uma pegadinha. Lembra que o município só entra na comum. Legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Isso é competência concorrente. Legislar também sobre orçamento, juntas comerciais, custas de serviço forense e produção e consumo. Então, em primeiro lugar, pessoal, tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Tributário tem a ver com dinheiro. Financeiro, dinheiro. Econômico, dinheiro. Urbanístico, casinha, e aqui penitenciário, cadeia, tá? Então, nessa primeira, a gente tem a relação de dinheiro, casa e cadeia. Tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Orçamento, pessoal, legislar sobre orçamento também é concorrente. Orçamento também tem a ver com dinheiro. Juntas comerciais, também, né, pessoal? Juntas e comércio, comércio, dinheiro. E aqui eu ainda posso tentar relacionar juntas, junto, é concorrente. Custas dos serviços forenses, dinheiro também. Produção e consumo, dinheiro também. Então, tudo que envolve disso, vocês perceberam que a legislação abre para outros entes legislarem? Ou seja, precisa entrar dinheiro para a administração. Então, eu estou ampliando esse rol de pessoas que podem legislar. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação no geral, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Responsabilidade por dano por meio ambiente também é nossa competência concorrente aí, dano ao consumidor. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas e procedimento em matéria processual. Faz um asterisco nesse. E aí me diz, de quem era a competência lá no meu capacete de PM de legislar sobre direito processual? Da União. Pessoal, o que é legislar sobre direito processual? Além de ser da União, né? O que é o direito processual? Direito processual penal, direito processual o quê? Civil, direito processual do trabalho. Então, isso é da União. Procedimento em matéria processual. O que são esses procedimentos? Procedimento especial, por exemplo, do juizado, né? Ou procedimento especial dentro de um código de penal, procedimento especial do júri. Ou seja, isso aqui também está naquele mesmo raciocínio que a gente pensou ali no início de Seguridade Social e de Previdência. Seguridade Social é o geral que está lá com a União, Previdência é o que está concorrente, ali todo mundo pode. Aqui é a mesma coisa, ó, o procedimento dentro do processo está aqui. E só o processo tá lá, tá? Essa troca, essas duas trocas, pessoal, é direto. A gente tem questões, vocês vão ver isso aí também. Então já faz um asterisco para não se atrapalhar. O processual tem a ver com o processo? Com a matéria de processo, como se organiza o processo, né? O direito material, por exemplo, está no Código Penal. E o direito processual penal, como se organiza todos os procedimentos, está dentro do Código de Processo Penal. A rotina? Exatamente. É como funciona a estrutura, né, do processo, da investigação ali no geral. Previdência Social, aqui no nosso concorrente, ó, como a gente falou, lá está a Seguridade, aqui está a Previdência. Assistência Jurídica e Defensoria Pública também é competência concorrente. Proteção das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e da juventude, organização, direitos e deveres das polícias civis. Então, cuidado. É a doutora que vai fazer a aula da pessoa com deficiência? Não sei, seu Edson. Às vezes eu ministro essa aula, outras vezes outros professores, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. Tá?
Pessoal, então aqui, ó, deveres, direitos, organização das polícias civis. É concorrente. Eu posso entender, então, que cada estado tem a sua capacidade para legislar em relação às polícias, tá? No âmbito dessa legislação concorrente, já faz essas marcações, ó. Competência da União da mesma forma lá que a gente falou antes, ó. União estabelece normas gerais. As competências da União sobre estabelecer normas gerais não exclui a competência suplementar do Estado, ou seja, o Estado pode suplementar esses assuntos aqui. Olha a importância desses dois. Se não tiver, inexistindo, lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas particularidades ou peculiaridades. Pessoal, se não existir lei federal legislando, por exemplo, sobre algum conteúdo de legislação de licitação, o Estado pode legislar sobre isso? Olha, a competência que o Estado vai ter é plena, mas vejam, ó, a superveniência de lei federal, ou seja, a lei federal vem depois dessa legislação aqui, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então separa essa palavra, porque o que eles gostam de colocar aqui na hora da prova? Revoga. E não é revoga. É suspende, porque assim, ó, vamos pensar, não tinha lei federal falando sobre o assunto. Aí eu tenho uma lei de licitação que me traz a competência dos estados ali atuando de forma plena, eles estão legislando. Depois surge uma federal. Seria justo também, né, pessoal, que revogasse todo aquele conteúdo? Não, eles vão fazer um comparativo, ó, e só vai suspender o que for contrário. O que fechar vai seguir junto, tá? Tipo assim, o Estatuto do Servidor Público? Exatamente, tipo o Estatuto do Servidor Público. Pessoal, eu vou fazer o quadrinho agora pra gente gravar. Não sei se não vai ter que acender a luz. Eu acho que vai ter que acender a luz. Eu vou lá. Tá. Façam, pessoal, façam e guardem do lado, tá? Por favor. Porque eu sei que vocês ouvem e pensam, eu vou gravar. É muita coisa e é muita coisa parecida, tá? Então, tudo que tiver de semelhante, que normalmente eles trocam, vai estar aqui. Seu Edson foi ligar? Ele não sabe onde é. É lá fora. Ele não sabe onde é, ótimo. Ele só foi com a vida. Ué?
Acho que eu vou lá na volta, eu tava contigo lá, eu estou Quantas questões caem sobre isso normalmente, doutor? Olha, seu Edson, depende da prova, tá? Depende. Eu sei que na última, não sei se foi brigada ou Polícia Civil, que acho que caíram 2 questões, né? Alguém tem essa informação? Eu acho que sim. É, 2, né? É, então, assim, não tem como saber. É um assunto que eu comentei para vocês no início da aula. Quem está estudando mais tempo, por exemplo, artigo 5º, direitos sociais, aquela parte lá, não vai errar, né? Aqui a gente tem que cuidar principalmente com essas diferenças, tá? Que
2 segundos, pessoal. Vocês vão ver numa questão que tem, acho que da PGE, no material de vocês, que é barbada de errar se a gente não tiver ligado. Então faz essa comparação, tá? Outra coisa importante, esse é um conteúdo que também ele não dá para ser estudado só com material de aula, porque ele tem algumas coisas depois de organização dos municípios ali, de assembleia e tal, assembleia estadual. Quando a gente fala desses assuntos mais superficiais, eles estão nos slides. Então vocês vão ter que ver os slides que tá no drive de vocês, tá? Que a gente não consegue passar tudo em aula. Esse é o mais importante, mas ainda tem um pouquinho mais de conteúdo lá. Que às vezes me perguntam, só a aula basta? Algumas sim. Outros a gente tem que seguir o slide. Mas que também tá lá, tá, pessoal? Não tem que buscar material fora do curso. Mas é que, por exemplo, o Tribunal de Justiça ainda não só vai ter material quando sair o edital, doutora. Ah, sim, tu diz o material real oficial, né? Mas a gente sempre faz pelo antigo. Aí dá para ter uma base. Entendi. Que isso, Edson? Elogio uma cantada. Tô ouvindo. É tudo. É o que colar. Diz ele que é atraente.
Arrumem aqui, tá, pessoal? Estava escrito exclusiva, mas é legislativa. Pessoal, então assim, para a gente fazer a comparação, tá? Dentro dessas duas, o grande jogo da prova sempre vai ser tentar confundir a gente com o que é competência concorrente de todos os entes ali, exceto do município, as privativas da União. Então já faz aquelas, o combo das letrinhas ali, ó, pessoal. Privativas, legislativas, delegáveis, concorrentes e legislativas. Eu tenho as consoantes, né? Privativas da União estão lá no artigo 22. Lembra que se elas são delegáveis, lei complementar poderá autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas. A geral sempre é da União. Depois, competência da União privativa. Olha o nosso capacete de PM ali, ó. Legislar sobre direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, do trabalho, espacial, processual e marítimo. Agora faz um cheque aqui, ó. Pessoal, processual, exemplo, legislar criando um código de processo civil, é da União. Procedimento em matéria especial, né? Concorrente, lembra que aqui tá dentro daquele. Se for um procedimento, por exemplo, procedimento comum, ordinário, procedimento do tribunal do júri, aqui está dentro das concorrentes. Depois, ainda a privativa da União, proteção e dados, legislar sobre proteção e dados, trânsito e transporte, lembra aqui, ó, trânsito e transporte, legislar sobre isso é da União, mas regulamentar o transporte no âmbito do local urbano ali é do município. Outra coisa, pessoal, competência somente dos estados. Legislar, faz uma observação aí, tá? Só dos estados legislar sobre gás canalizado, tá? É competência dos estados. Tá lá no nosso material, no nosso slides. Legislar sobre população indígena, também da União, sistema de consórcio e sorteio. E aqui, licitações, legislar sobre normas gerais. Por último, também da União, legislar sobre seguridade social. Agora vem para cá e já faz a comparação, ó. Previdência social, só previdência social é concorrente. Lembra, mesma coisa, ó, a previdência social está lá dentro da seguridade.
Mas quando é o geral, é a União e somente a Previdência está aqui no concorrente, tá? Na concorrente, observação importante, lembra que não entra o município só entra onde, pessoal? Na comum, né? Na administrativa, aqui não entra município. Então é competência concorrente legislar sobre assuntos que tratem de tributo, casa e cadeia, né? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, tudo isso competência concorrente. Assistência jurídica e defensoria pública, orçamento, produção e consumo, criação de JEC e juntas comerciais, tudo competência concorrente. Esse aqui eu circulei o CES para a gente tentar relacionar com concorrente, ainda que junta comercial, produção e consumo, a gente consiga relacionar com dinheiro, né? Legislar sobre pessoas com deficiência, pessoal. De novo, ó, eu tenho o Estatuto da Pessoa com Deficiência no âmbito federal? Tenho, né? Tenho legislação estadual sobre isso? Tem, então é competência concorrente. Diga, seu Edson. Aquele JEC ali, o que é? Ah, Juizado Especial Cível. Legal. Tá? Final ali, pessoal. Lembra, procedimento em matéria processual, aqui, né? E ali, só o processual. E previdência social concorrente, e aqui só a seguridade, tá? União, quem é que legisla sobre as normas gerais no âmbito concorrente? Própria União. Os estados vão legislar sobre as normas suplementares, terão essa competência que a gente chama de suplementar. Aí a gente já faz a observação. Pessoal, se não tiver legislação geral, não tiver legislação federal organizando, o estado tem competência o quê? Plena, né? E aí, vamos pensar que depois surge uma lei. Essa lei vai ser revogada? Não, né? Ela só vai suspender o que for contrário, tá? Então aí a gente tem um baita quadro de competências. Fomos até o artigo 24, hoje a aula até o 33. Os outros são de fácil leitura, estão lá no material, tá? Repetindo, porque sempre me perguntam, hoje dá para ver só pela aula? Tá lá, não precisa buscar fora. E aí a gente já parte para os exercícios, tá? 10 minutinhos para vocês fazerem aí. Não entra. Minha chave que tá horrorosa, mas entra aqui, ó. É só pra gente tentar memorizar, ó. Tá relacionado à casa aqui, né? Não, o seu Edson buscou. Seu Edson, tem ali? Não tem lá atrás, a gente teve o TSP para SUSEP, né? Um cargo de dificuldade alta, e aí vocês veem, né? Eu tenho técnico, eu tenho agente administrativo, eu tenho prefeitura. Muitos cargos diferentes cobrando a mesma coisa, né? Questão 1. TSP aqui, esse nosso cargo para advogado, considerando o disposto na Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre. E aí? Qual letra vocês marcaram? Voltou a gravar? Ah, tá. Letra A é a nossa resposta, né, pessoal? Desapropriação, comércio exterior e interestadual, proteção e tratamento de dados, competência privativa da União. Vocês perceberam que ali, ó, produção e consumo, na letra B, sistema de proteção à infância e da juventude, que está aqui, proteção das pessoas com deficiência, orçamento, tudo misturado das concorrentes, é aquela ideia, eles sempre vão tentar trocar com a gente entre essa e essa, tá? Então a letra A é a nossa correta. Questão 2, Prefeitura de Ivoti, agente administrativo. De acordo com a Constituição Federal, compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Qual delas? Mais vigor aí, que eu vi um tímido. Um C bem...
C, ele falou. C, né? C é a nossa correta. Pessoal, porque legislar sobre direito civil, aí a primeira eu já matei. Legislar sobre direito civil tá onde? Tá? Na privativa da União. Letra B, diretrizes da Política Nacional de Transporte. Quem é essa daí? União. E aí lembra, pessoal, a diretriz, quem monta é a União. E quem legisla sobre o transporte urbano? Município, tá? Então ficamos com a letra C, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Letra C. A letra D, política de crédito. Primeiro, pessoal, câmbio, seguro, isso aí tem cara de quê? União, né? E a letra E, nacionalidade, cidadania e naturalização. Da União também vai juntando os conteúdos, ó, lembra, pessoal, cidadania tá ligado a direito eleitoral, eleitoral também, quem tem a competência de legislar é a União. Então o número 2, ficamos com a letra C. Questão 3, essa aqui tem uma pegadinha, vamos ver se alguém percebeu. Fundatec, né, técnico administrativo de 2021. Assinale as assertivas abaixo é ótimo, né? Abaixo, em relação à repartição de competências entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios à luz da Constituição Federal. Primeira afirmativa, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito processual, tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Ai, ai, ai. Pessoal, olha a pegadinha. Isso aí, para errar na hora da prova, eu fiz essa prova, né? E aí me deu uma alegria quando eu percebi que estava ali. Processual. Quem é competência de legislar sobre direito processual? União. Olha o que entra aqui. Procedimento em matéria processual. E isso é uma questão, numa prova dessa de técnico, o pessoal errar uma questão dessa, tu cai 100 posições. É uma tristeza, 200 posições para cargos concorridos, sabe? Processual é a União. Só o processo, quem faz aqui é a União. E procedimento em matéria processual, aí sim é concorrente. Então, a letra A, a afirmação 1 está errada. Afirmação 2. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias que se inserem na competência privativa da União. E aí? Certo, né? Lei complementar pode sim autorizar esses estados a transcorrerem, né, sobre assuntos específicos. Lembra que o geral fica com a União. E a 3. No âmbito da legislação concorrente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspenderá a eficácia da lei estadual editada no exercício da competência legislativa plena, ainda que seja contrário. E aí? Errado, né? Porque ela vai suspender só o que é contrário. Já marca aí na tua prova, pessoal, porque eles trocam, a troca mais comum é revogar, tá? Então lembra, não revoga, suspende, tá? Só no que for contrário. E aí a gente usa aquelas leis de forma complementar. Ficamos com a 3A. 4. Assistente previdenciário de 2023. De acordo com as regras de repartição de competência entre os entes federativos, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. E aí? Juntas comerciais, né, pessoal? Registro público, propaganda comercial e trânsito e transporte é da União. Então ficamos com a 4A. Questão 5. A Constituição Federal estabelece que as condutas de preservar as florestas, a fauna e a flora são de competência de quem? E aí? Lembra? Preservar floresta, fauna e flora. De todos, né, pessoal? Lembra que o comum, vocês lembram que a gente comentou que se eu tiver secretaria é de todos? Eu tenho secretaria do meio ambiente, de preservação, tenho, né? E aí lembra também que é uma competência de todos, não seria justo eles deixarem só no âmbito da União, tá? Então ali, ó, eles aqui, ó, foram bonzinhos nessa questão da VUNESP, porque dava para ter colocado aqui, ó, por exemplo, comum e não ter colocado o município
ou ter colocado privativo e ter colocado município para tentar confundir ali, eles botaram completinho, tá? Letra E, comum da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. Questão 6. Para fiscal, ó, essa aqui também é uma prova difícil. Determinado município estabeleceu uma lei que restringiu ao período da manhã o horário de entrega de correspondência pelos carteiros, sob o fundamento de protegê-los do sol forte. Diante do exposto, é correto afirmar que... E aí? A, né, pessoal? Inconstitucional porque de quem é essa competência? É da União, né? Coitados, realmente é um sol forte, mas aí a União teria que alterar isso. Questão 7. Agente de polícia de 2022. Em razão do aumento da criminalidade no estado de Goiás, foi aprovada a lei estadual que prevê normas sobre direito penal e direito penitenciário. Nessa hipótese, à luz da repartição de competências, é correto afirmar que a lei aprovada é... E aí? Sim. Mais alguém se arriscou ou não deu tempo de chegar nela ainda? Ou deu tempo e deu medo? Pessoal, em razão do aumento da criminalidade, tá? Do estado de Goiás, foi aprovada a lei estadual. Então vamos prestar atenção. Lei estadual, tá? Sobre que assuntos? Direito penal e direito penitenciário. De quem é a competência de legislar sobre direito penal? Da União. Então o Estado não poderia ter legislado sobre isso. Direito penitenciário é concorrente, então o Estado pode. Olha a resposta ali, ó. É inconstitucional, letra C. No que concerne as normas de direito penal, porque seria da União, mas constitucional quanto aos preceitos de direito penitenciário. No direito penitenciário, o Estado poderia sim legislar, tá? Questão da FGV aqui de 2013. Governador do estado deseja incorporar aglomerações urbanas comuns com o estado Y para integrar a organização, o planejamento e execução de função pública de interesse comum. Para obter tal mister, busca pelo apoio do Congresso Nacional para edição de ato normativo adequado ao tema, obediente aos preceitos da Constituição Federal. Neste caso, deverá ocorrer a edição de... E aí, pessoal, essa aqui está no final do nosso conteúdo dos slides, né? Quando eu falo incorporação para fins de junção, planejamento e essas execuções, eu preciso de quê? Lei complementar, né? Letra A, lei complementar, tá? E as outras duas questões, elas estão relacionadas ao início da nossa aula passada, né? Que nós começamos pelos direitos políticos ali, ó. Fundatec, Câmara de Agudo. A Constituição Federal estabelece que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de... Letra B, né? 15 dias contados da diplomação instruído com ação de provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Aí já faz o link, pessoal, para a gente gravar. A ação é proposta perante a Justiça Eleitoral em 15 dias. E o registro? Registro dos estatutos, da eleição do meu partido lá, onde que é? TSE, tá? Só para a gente ver, porque essas trocas também ocorrem, tá? Questão 10, assistente administrativo está me pedindo a correta. Qual delas? D. Qual? D. D, né? Vamos uma por uma. Letra A, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 10 dias? Não, né? No prazo de 15. Letra B, é legal a cassação de direitos políticos? Não, né, pessoal? Lembra, eu não posso cassar direitos políticos. Lembra disso na hora da prova, eu não posso cassar direitos políticos porque eu não posso ter no Brasil pena perpétua, né? Letra C, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de incapacidade civil relativa e na condenação criminal. Qual é o erro aqui? Capacidade civil. Perfeita, a colega que está afiada, ó.
Pessoal, a incapacidade civil aqui é qual? É absoluta, né? Ou seja, quem são os incapazes absolutamente lá para o Código Civil? Só os menores de 16 anos. Porque se eu colocasse aqui incapacidade relativa, eu estaria tirando direitos políticos de pessoas portadoras de deficiência, por exemplo, que tem graus pequenos, tá? Então a incapacidade tem que ser absoluta. Só os menores de 16. A letra D, importantíssima, me diz que é a nossa alternativa correta. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, cuidado, ela entra em vigor a partir da publicação, vai estar lá bonitinho, publicado na data tal, entra em vigor. Mas ela só pode ser aplicada depois de um ano, isso é para uma segurança do processo eleitoral, né? E aí, cuidado sempre na hora da prova, esse um ano pode levar, sei lá, se hoje tiver uma alteração no processo eleitoral, ela foi publicada hoje, ela vai ser aplicada quando? Não, já começou. Nós estamos em, olha, 2024, tá? Aí ela foi publicada hoje, tá? Só publicada, ela entrou em vigor. Ela vai entrar em processo de vigência efetiva em 2025, perfeito. Mas 2025 a gente tem eleições? Então entra em 2026, tá? Esse é o raciocínio. Muito... Quase me afoguei. Muito obrigada, gente. Valeu pro pessoal que tá em casa também.